Olá pessoal, tudo bem? Tamar aqui. As histórias e as poesias falam ao coração. O que você sabe sobre isso? Os livros históricos e poéticos da Bíblia. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Se você não se inscreveu aqui no canal ainda, se inscreva. Está gostando aqui dos vídeos, dá um like pra gente aí e compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas possam ser abençoadas. Vem comigo. Na Bíblia, tanto os livros históricos quanto os poéticos exaltam o soberano Deus, Criador de todas as coisas. Deus é fiel e está no controle de todas as coisas. Os livros poéticos, eles enaltecem esta realidade e frisam que a sabedoria verdadeira, segundo Deus, requer ações práticas e tem como princípio o temor do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que o temor do Senhor ele é o princípio da sabedoria. Não a sabedoria conforme o mundo. A sabedoria segundo o mundo não significa sabedoria segundo Deus. Não estou falando aqui de inteligência, mas sabedoria conforme Deus quer. Quando a pessoa coloca Deus no centro da sua vida, buscando a sabedoria que vem do alto, ou seja, de Deus, ela é honrada. A vontade de Deus, meu querido, sempre prevalece. Deuteronômio, no capítulo 6, versículos 20 a 25, diz assim: quando teu filho te perguntar o que significam os testemunhos, os estatutos e os juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou. De geração a geração, quando os filhos perguntam para os pais o que significam esses estatutos, dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor com mão forte nos tirou de lá. E o Senhor, aos nossos olhos, fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa. O povo deveria, e de fato fez, de geração em geração, passando para os seus filhos, como foi o livramento que Deus havia dado. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos, que temêssemos ao Senhor, nosso Deus, para o nosso próprio bem. Temêssemos ao Senhor para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como nos dias de hoje. A Bíblia Sagrada continua dizendo assim: e será para nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus. Deus sempre esperou que nós cumpríssemos os seus mandamentos e a sua palavra, como nos tem ordenado. O salmista disse no Salmo 119, versículo 5, a seguir: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jurei e o cumprirei. O que o salmista jurou e disse que cumpriria? Que guardarei os teus justos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca, ó Senhor. O salmista se derramava perante o Senhor em uma linguagem poética, dizendo: ensina-me os teus juízos. Trazendo uma visão a 30 mil pés de altitude, uma visão panorâmica dos livros históricos e poéticos, esse é o nosso propósito aqui hoje. Os livros históricos são Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, o 1º e o 2º livro de Crônicas, Esdras, Neemias, Ruth e Esther. São históricos porque relatam a história de Israel e o seu relacionamento com Deus, sempre trazendo como pano de fundo a história e o plano de redenção para a humanidade. Deus sempre esteve no controle de todas as coisas, guiando a história do mundo, guiando a história da humanidade. E os livros históricos apresentam sempre como Deus cuidou e protegeu o seu povo em todo o tempo, ao passo que os livros poéticos, isto é, a literatura também chamada de sapiencial, literatura de sabedoria, falam da verdade de Deus. Sempre quando nós olhamos para ou nos debruçamos sobre a Bíblia Sagrada, é imprescindível que o façamos com um espírito de humildade. Que nós possamos olhar para a palavra de Deus não com um espírito de arrogância, achando que nós podemos entender tudo por nós mesmos, mas reconhecendo que naturalmente, ou seja, pela nossa natureza e sem a ajuda do Espírito Santo,
não há como compreendermos o significado da palavra de Deus. O homem natural não entende e não compreende as coisas do Espírito e nem pode compreendê-las, pois elas se discernem espiritualmente. Deus, ele é sábio e soberano. E nós precisamos dele para compreendermos a ele. O Espírito Santo, sendo a terceira pessoa da Trindade, nos orienta e nos instrui naquilo que nós precisamos fazer e saber. Deus é Espírito. Precisamos do Espírito Santo para compreendê-lo. Isaías, no capítulo 45, versículo 9, diz assim: ai daquele que contende com o seu Criador, caco entre outros cacos de barro. Porventura, diremos nós a Deus, dirá o barro àquele que o formou: que fazes? O que o Senhor está fazendo? Nós, como criaturas, devemos aceitar a vontade soberana do Criador. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O que significa isso? Isso significa adoradores que reconheçam de verdade que Ele é o Altíssimo, Onipotente, que controla todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus está guiando a história do mundo, Deus está guiando a história da humanidade. E os livros históricos que vêm logo depois da Torá, a lei de Deus, logo depois do Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia escritos por Moisés, que nós já explicamos aqui, esses livros históricos narram a história do povo de Deus. História essa desde a entrada do povo em Canaã, aproximadamente em 1400 a.C., o tempo de Esdras e Neemias, até o tempo de Esdras e Neemias, que demora mais ou menos aí 1000 anos. Então os livros históricos eles abrangem um período em torno de 1000 anos, retratam o período aí desde a entrada do povo em Canaã até o período de Esdras e Neemias. Deus sempre esteve no controle da história. O primeiro livro histórico é Josué, em hebraico Yeshua, em grego Jesus. Ele retrata a liderança de Josué na conquista da terra prometida após a morte de Moisés. Josué foi um dos 12 espias que foram espiar a terra e, juntamente com Caleb, foi um dos que trouxeram uma mensagem encorajadora, uma mensagem de ânimo para o povo de Israel. Você lembra muito bem que 10 dos espias trouxeram uma mensagem de medo para o povo, mas Josué e Caleb animaram o povo para conquistar a terra. E o livro de Josué abrange justamente essa conquista. Ele demora aí em torno de 25 a 30 anos, esse período da história de Israel. Josué é o principal livro onde você entende o conceito de guerra santa. Quer entender guerra santa? Não a guerra santa que dizem e fazem hoje, mas o conceito de guerra santa, leia isso no livro de Josué. Depois de Josué veio o livro contando a história dos juízes. Juízes, no capítulo 21, versículo 25, diz que naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que era reto aos seus olhos. E quando cada um faz o que é reto aos seus olhos, o que bem entende, o que está certo aos seus próprios olhos, o que acontece? Qual o resultado disso? Quando as pessoas fazem o que bem entendem, o resultado espiritual é catastrófico. Havia declínio espiritual, o que sem dúvida desagradava a Deus, e ele permitia como lição que Israel fosse oprimido pelas nações à sua volta. Mas como Deus nunca, na verdade, desamparou e nem desampara o seu povo, a Bíblia Sagrada nos diz que Deus, guiando todas as coisas, esporadicamente, ele levantava juízes para libertar a nação dos inimigos. Esta situação, apostasia, livramento, durou cerca de 325 a 400 anos, desde Josué até Deus levantar o profeta Samuel. Deus levanta então o profeta Samuel, ele unge a Saul como o primeiro rei de Israel. Saul fracassou espiritualmente, Deus o rejeitou e elegeu a Davi em seu lugar, homem segundo o coração de Deus. O rei era Davi, mas o reino era teocrático, Deus no centro. É em Samuel que surge a expressão Senhor dos Exércitos. Depois de Davi, reinou seu filho Salomão, e quando Salomão morreu, em 930 a.C., o reino de Israel se dividiu. 10 tribos foram para o norte, com a capital sendo Samaria, e 2 tribos ficaram no sul, Judá e Benjamim, cuja capital era Jerusalém. Tanto o reino do norte quanto o do sul pecaram rotineiramente contra Deus. Os livros de 1º e 2º Reis falam sobre os reis de Israel e de Judá e mostram que os profetas profetizaram muito,
tanto contra Israel, também chamado de Samaria, que era o reino do norte, bem como contra Judá, o reino do sul, cuja capital era Jerusalém. Para tratar com o seu povo, o Deus que sempre esteve no controle da história permitiu que a Síria subjugasse Israel em 722 a.C. e a Babilônia subjugasse o reino do sul em 586 a.C. O Deus de misericórdia libertou o povo do cativeiro e mais tarde, da tribo de Judá, ele levanta a raiz de Jessé, o leão da tribo de Judá, o filho de Davi, que é Jesus, rei de um reino que nunca terá fim. Crônicas continua a história de Israel sobre o prisma da redenção, também fala sobre adoração verdadeira, avivamento, reforma, e aonde estão as mais longas e completas genealogias da Bíblia. Em Esdras, Deus restaura um remanescente e em Neemias acontece a reedificação dos muros de Jerusalém após o exílio. Em Ester, vemos o cuidado providencial de Deus, Deus cuidando do seu povo. E Ruth fala do amor que redime. Ao passo que os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, usam uma linguagem que desperta em nós emoções, que geram em nós quebrantamento espiritual quando necessário, nos fazendo derramar em adoração na presença de Deus, o que depois traz para nós alívio, conforto e fortalecimento espiritual. O livro de Eclesiastes, quase em sua totalidade, foi escrito no estilo literário, natural, sem rima, sem ritmo, sem uma estrutura gramatical métrica. Foi escrito na linguagem do dia a dia. Ele fala sobre a verdade de Deus em uma linguagem simples. Eclesiastes ressaltou o fato de que tudo na vida não passa de vaidade. E seu escritor, o sábio Salomão, ele chega à conclusão que a vida sem Deus não vale nada e que o objetivo de todo ser humano, então, deve ser temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Esse deve ser o nosso propósito. Provérbios traz como tema a importância de praticarmos as recomendações divinas se quisermos ser sábios. Quer ter uma vida correta com sabedoria divina? Leia Provérbios. E Jó, um livro que conta a história do sofrimento de um justo do norte da Arábia, retrata um fato de que a vida não é justa. Não temos controle sobre o que acontece em 100% do tempo e devemos confiar que o Deus soberano está no controle e ele toma as melhores decisões. Salmos é o livro dos louvores, das orações e da adoração. É o livro das emoções. É o maior livro da Bíblia, com o maior capítulo, que é o 119, e o menor capítulo, que é o 117, que tem apenas 2 versículos. O versículo central da Bíblia é Salmo 118, versículo 2. E o salmista diz: Dai ao Senhor a glória devido ao seu nome e adorai-o na beleza da sua santidade. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Cantares é uma alegoria entre Cristo e a igreja. Nos livros históricos, Deus fala sobre o homem. Nos proféticos, Deus fala com o homem. E nos salmos, o homem fala com Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É o salmista falando com Deus. A Bíblia apresenta Deus como soberano criador e que se importa com a humanidade. Deus não criou todas as coisas e deixou a humanidade ao léu? Não. Ele se importa. Ele está no controle e interfere na natureza e na história sempre que necessário, com o propósito de levar a humanidade para o caminho que ele traçou. Todas as coisas acontecem pela soberana vontade de Deus ou pela vontade permissiva de Deus. Mas ele sempre tem o poder e o controle de toda e qualquer situação. A Bíblia é recheada de preceitos de sabedoria que ensinam o modo de viver em sociedade para o bem do indivíduo e do seu próximo. Andar retamente, ser íntegro, confiar em Deus, ter cuidado no falar, são exemplos disso. Mas todas estas ações devem partir de Deus no coração do homem e não o homem tentar ser justo por si só, o que seria loucura. A Bíblia diz o nécio louco no seu coração, não a Deus. Não acreditar em Deus e eu respeito quem não acredita é loucura. Deus é soberano e sábio e está no controle de todas as coisas. Que essa mensagem possa alegrar a sua vida, o seu coração, o seu espírito, a sua alma. Cristo na sua vida. Que Deus te abençoe ricamente. Um grande abraço, um grande beijo no coração. Fica com Deus.